pessoal! Estamos aqui hoje em Ribeirão Preto com mais um episódio. Hoje falar um pouquinho sobre a Yosen. E, como sempre, né? O meu co-host aqui, o Anderson, fazendo essa intermediação aqui junto comigo. Prazer estar com vocês. Muito prazer. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa história. Maravilha. Muito bom estar aqui com vocês. Olá a todos e a todas. Iniciando aqui essa série de conversas com startups do interior de São Paulo, especialmente aqui em Ribeirão, né, justamente para cumprir esse propósito do Startups do Interior de dar visibilidade, né, e contar grandes histórias de pessoas que estão construindo por aqui. Então, Daniel, obrigado novamente pela participação aqui com a gente e vou pedir para você contar um pouco sobre você, sobre sua trajetória antes da Yosen, né, e depois a gente se aprofunda aqui nela. Não, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, de contar a minha história, um pouco da história da Yosen também. Bem, eu começo no empreendedorismo há muito tempo, 2006 aproximadamente, e assim, é muito legal hoje ver como que a gente foi construindo esse ecossistema de inovação aqui dentro de Ribeirão Preto, né, junto com a Supera, né, então eu lembro lá em 2006 aproximadamente, 2005, o Supera fazendo palestras dentro da universidade, mostrando um pouco o que era empreendedorismo, o que era patente, como que era importante, né, ter essa proteção do conhecimento. Eu sou farmacêutico, fiz mestrado e doutorado e sempre ficava pensando, falando, nossa, mas como que eu protejo uma invenção? Como que eu posso, né, dar valor ao conhecimento que a gente estava gerando, né? E isso estava começando dentro da universidade, a questão da agência USP de inovação também com o polo de Ribeirão Preto vindo. Então, era um meio que ninguém sabia muito bem, tinha poucas experiências e muito pouco restrito, né? A gente hoje não tem uma facilidade muito de comunicação e antes a gente não tinha. Então, eu começo a ver essas palestras, vendo, e aí eu me junto com mais 2 amigos, né, que eram doutorandos também, e a gente tinha uma ideia de fazer um cosmético a partir de uma planta da biodiversidade brasileira, um sonho, né, e a gente começa a empreender. Entramos na Supera, né, como pré-incubados, e começamos todo aquele processo, né, monta plano de negócios, e aí, pô, a gente é acadêmico, né, como que vamos montar um plano de negócio, convencer alguém que nossa ideia, tudo, né, com isso vem mais um amigo nosso, que é um de mercado, né, que tem um pouco mais de experiência nessa área e ajuda a construir a minha primeira startup que chama Liquinoflora, né? Que hoje é uma das primeiras empresas a se instalarem no parque tecnológico ali com uma sede própria ali nos terrenos do parque, que eu acho que é uma coisa muito satisfatória de eu ter participado de todo esse nascimento dessa empresa. E ali, a ideia muito era desenvolver produtos, né, para a área farmacêutica, né, muito voltado com a biodiversidade, para a gente poder, no sonho de todo farmacêutico, produzir um medicamento, né. Mas é um sonho que é muito difícil, né? Então, a gente tinha ideia, foi desenvolvendo, foi buscando fomento com FAPESP, FINEP, CNPq, a gente tinha uma boa, vamos dizer assim, uma boa estrutura para a gente poder fazer toda a elaboração. E a gente foi, né, desenvolvendo o projeto, aí chegou num ponto que a gente mostrava para as empresas e era muito difícil as empresas investirem, porque havia um risco muito grande. E as empresas falaram, muito legal o seu projeto, né, a sua ideia, tudo, mas a gente quer um pacotinho um pouco mais pronto, né, para a gente já chegar para ir no mercado. E tinha vários gargalos que a gente hoje, eu vendo, né, como mais velho, vendo assim, olha, né, realmente, a gente não tinha tanta experiência assim e chegar com uma coisa muito imatura, eu, né, concordo que ninguém ia realmente correr tanto risco assim de fazer investimento. E, né, com o desenvolvimento da empresa, a gente, né, teve vamos dizer assim, não uma ruptura, mas fomos para outra direção. Fomos reduzindo esses projetos de inovação e fazendo outros projetos de prestação de serviço, uma vez que a gente tinha uma base muito bem consolidada na parte de farmacêutica para fazer as análises de controle de qualidade, de caracterização de substâncias, que era uma coisa que a indústria farmacêutica estava precisando naquele momento por um marco regulatório. Aproveitamos muito bem isso e com isso a empresa, nossa, né, se desenvolveu muito, conseguiu se estabelecer no mercado como uma das principais referências, né, a Liquinoflora.
E aí eu fui ficando assim, falando, olha, né, eu sempre gostei de projetos, eu sempre fui um cientista, né, pesquisador, e quando foi diminuindo, eu fui falando, olha, acho que eu preciso ver alguma outra coisa, porque ou eu me modelo a empresa que realmente a fonte de renda era a questão dos serviços e estava muito bem estruturada, tudo, e porque os projetos vão acabar, Sim. né? Foi quando eu encontrei, né, o nosso CEO, o Gustavo. Um dia ele falou, olha, eu tenho uma ideia, né, e eu preciso de alguém que me ajude tecnicamente a fazer toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, de uma tecnologia inovadora que eu conheço, tudo. Então, o Gustavo, por coincidência, é meu veterano, né, Que e legal. e foi um encontro muito legal, que há muitos anos a gente não se via, a gente se encontrou. E ele estava aqui em Ribeirão Preto, às vezes a gente se encontrava nas reuniões da Supera, porque ele também estava com outra empresa da representação que ele tem, né, de insumos farmacêuticos. Ele falou, preciso de alguém. E aí eu falei, olha, eu acho que a gente pode conversar. E aí a gente foi conversando, estabeleci minha saída da outra empresa, e aí eu vim junto com o Gustavo para montar a Iosen, né? E a Iosen, ela começa justo numa oportunidade que o Gustavo vinha trabalhando já de muito tempo, porque ele era representante de alguns insumos farmacêuticos muito importantes para fazer tecnologias farmacêuticas de liberação de ativos. Vamos dizer assim, são tecnologias altamente avançadas. Por exemplo, essa tecnologia foi utilizada para a vacina da Pfizer, da BioNTech. Então, são ingredientes muito especiais para fazer sistemas totalmente diferenciados, formulações diferenciadas para, por exemplo, a vacina da Pfizer, o Propofol, medicamentos para câncer, onde você precisa de uma liberação controlada, você precisa de todo o que a gente chama de delivery para a célula totalmente especial. E eles são muito seguros e naturais. E ele vinha trabalhando com isso na área farmacêutica e via uma oportunidade de falar, não, precisamos fazer desenvolvimento, precisamos fazer o desenvolvimento com isso. Só que as indústrias aqui no Brasil, muitas, né, hoje um pouco mais, mas naquela época era muito genérico, né? Investir em inovação era um risco e às vezes não tinha um P&D preparado para absorver essa tecnologia. Ele falou, olha, eu vou ter que assumir esse papel de desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil. E aí foi quando ele falou, olha, preciso de alguém no laboratório para me auxiliar, porque ele é um cara muito visionário, empreendedor, negócio, né? Também sabe muito da parte técnica, mas, assim, ele não podia ir para a parte técnica porque senão o negócio não se desenvolvia. E aí foi quando ele falou, eu preciso de alguém. Aí eu vim para a empresa, ele já tinha um outro sócio, que era o Guilherme, que cuida toda a parte administrativa e financeira. E com isso a gente foi trabalhando, falando, olha, começamos a desenvolver alguns projetos junto com algumas empresas, muito para a área cosmética, que entendia um pouco mais e o crivo regulatório é um pouco menor, né, para poder entrar com essas novas tecnologias, onde você tem os estudos não são tão longos igual um farmacêutico, que cura às vezes para você desenvolver 10 anos, né, de projeto, de pesquisa, né? E aí a gente começou e a gente estava muito focado no cosmético. Foi quando ele viu uma feira que chama FISA, né, que é Food Ingredients South America, e aí tinha um concurso de inovação. Ele falou, olha, eu sempre fui nessa FISA, acho interessante, e acho que era a primeira edição desse concurso. Ele falou, olha, por que a gente não leva um produto lá para concorrer nessa área de alimentos? Eu falei, ó, pode ser, né? Vamos tentar, né? Então a gente foi pensando no que levar, a gente montou um protótipo, né? Falamos, isso aqui eu acho que casa muito bem com o protótipo para esse concurso de inovação. E aí levamos lá para essa área de alimentos, né? Que era um concurso de inovação para a área de alimentos, para ingredientes para alimentos. Então nós levamos nosso principal produto hoje, que é a coenzima Q10. E a gente trazia uma inovação, porque a coenzima Q10 tem uma dificuldade de ser inserida em alimentos, e principalmente bebidas, e para suplementação, porque ela é muito lipossolúvel, ela é solúvel em óleo, então você só tem cápsula ou comprimido para suplementação, e para você colocar numa bebida é muito difícil. Você tem que ter um processo, tudo. Então,
quase era muito restrito o uso. E a coenzima Q10 é super importante para nossa saúde, porque ela auxilia a célula a gerar energia. Ela fica lá na mitocôndria, que é o motorzinho da célula, auxiliando na geração de energia. E aí, a gente falou, vamos levar a coenzima Q10, montamos o protótipo, fizemos lá, que a gente já tinha pensado isso para a área de cosmético, que também é possível utilizar. E falou, vamos levar. Levamos, e aí ele foi para São Paulo com o protótipo lá, e falou, na volta ele me ligou, né, depois porque a gente fazia um formulário e depois tem uma entrevista. E aí você mandava as amostras, tudo. Ele falou, olha, era 20 minutos, eu fiquei 1 hora. O pessoal adorou a novidade, a gente tem que pensar nesse caminho para a área de alimentação, suplementação, que eu acho que é um caminho importante. E aí, de lá para cá, a gente foi falando, olha, então vamos pensar em fazer um produto para a gente poder vender para outras empresas como B2B, né? Uhum. Porque a gente sabia muito trabalhar como B2B, mas B2C a gente não tinha não tinha conhecimento tanto. E aí foi quando a gente teve um primeiro projeto junto com uma empresa grande da área farmacêutica para um suplemento alimentar. Então a gente fazia toda a produção, isso ia para outro site para fazer todo o invase, tudo. Então a gente fazia um ponto. Então a gente desenvolveu, eles gostaram muito da ideia e aí até hoje esse produto está no mercado, a gente produz ainda hoje para eles. E aí a gente passou 1, 2 anos se estruturando. Então assim, a gente era um laboratório. De repente, a gente falou, precisamos montar toda uma estrutura de produção. E aí, lá na Supera, dando todo o apoio para nós, falando, nós temos uma sala um pouco maior, como que a gente adequa, foi o desafio de montar toda uma parte de gestão da qualidade, porque a gente precisava ter as licenças necessárias para poder fazer. Então, foi um exercício muito grande, que eu falei, eu era pesquisador, agora eu estou vendo gestão da qualidade, tive que sair da minha zona de conforto ali, de mandar projetos, tudo, para atuar nessa parte de qualidade. O Gustavo também sempre me ajudando muito nessa parte também, que ele entende também. E aí a gente foi construindo. Aí a gente falou, precisamos contratar pessoas para fazer a produção, fomos estruturando a empresa e fomos nesse caminho, acho que talvez 2, 3 anos ali, né, nessa parte B2B, fazendo algum projeto, tudo, mas assim, ainda bem orgânico e pequeno. Foi quando aí, né, acho que eu falo, é um quebra-cabeça que a gente vai montando. O Gustavo encontra, né, o nosso futuro sócio, que é o Voney. E o Voney, né, sempre atuou na área farmacêutica, na área comercial, né, na área de negócios também, mas muito mais voltado para a área B2C. Aí ele olhando, né, a nossa tecnologia, tudo, conversando com o Gustavo, falou, olha, acho que a gente tem uma oportunidade aqui para a gente poder fazer uma marca própria. Eu acho que vocês têm potencial, têm tecnologia. Ele já tinha trabalhado em grandes empresas farmacêuticas, tudo. Falou, olha, eu acho que a tecnologia de vocês é muito relevante para essa área e eu acho que a gente consegue. Foi quando ele entra na sociedade junto com a gente para compor, vamos dizer assim, que eu falo, né, o quarteto ali de sócios, né, o Guilherme trabalhando muito na área administrativa financeira, organizando toda essa parte, o Gustavo na parte de buscando novos negócios, estruturando essa área, o Voney vem para essa parte mais comercial, estruturar essa parte, e eu fico na parte mais técnica de produção para dar todo o suporte ali. E aí a gente, em 2022... no meio da pandemia, pensando como que vamos lançar esse produto, que produto que era, como fazer a caixinha, o cartucho, o rótulo, entender legislação, porque era totalmente diferente daquilo que a gente fazia antes, porque desenvolver o produto e produzir para uma B2B, tranquilo, você entregou a responsabilidade depois de distribuição, comercialização, marketing da pessoa, e né, a gente ficava muito confortável. Aí, de repente, a gente estava nesse mundo, né? Como que a gente vai fazer? Precisamos ir em evento, como que a gente vai fazer a propaganda desse produto, o que a gente pode colocar, o que a gente não pode, as regras da Anvisa também. E foi um desafio muito, muito interessante para nós. Foi quando a gente também, com a coenzima Q10, a gente lança o nosso primeiro produto, aí depois acho que 1 ano, 2 anos a gente lança mais 2, a empresa falou, opa, a gente começa a ter um fluxo melhor de financeiro, a gente vê que realmente é um mercado que demanda muito de inovação, porque era muito mais do mesmo,
né? Tipo, era cápsula, comprimido. Muitas empresas trazem tecnologias, mas são importadas. Poucas pessoas fazendo desenvolvimento nessa área de suplementação para trazer algo de novo, realmente. Porque, por exemplo, no caso da nossa coenzima Q10, a gente traz líquido solúvel em água. Então, era a primeira coenzima Q10 líquida em gotas. Então, isso dava para muitas pessoas aquela questão de restrição de deglutição que muitas pessoas têm, não só por não gostar da cápsula, mas também muitas vezes está hospitalizada, não consegue deglutir. Então, você consegue tomar num líquido, dissolver muito bem. Então, você consegue vencer isso. E personalização, que era um dos focos que a gente via da suplementação cada vez mais grande hoje. Precisamos personalizar, né? Somos diferentes, temos necessidades diferentes e como que a gente atua. Para você é 5 gotas, para você é 10, 15. E aí a gente, né, vai estruturando a empresa. Hoje a gente tem um portfólio de aproximadamente uns 10, 12 produtos desenvolvidos aqui no nosso laboratório, né? E produzidos também. Então, acho que é uma coisa muito grande para nós ter estabelecido toda essa base de produção aqui. E eu acho que é, como eu falei, legal também de ver como que a gente foi crescendo junto com o Supera, que antes, quando eu comecei lá na Liquinoflora, era uma casinha escondida lá no campus, né? Que acho que veio muito do contexto de, nossa, ficar lá, quase ninguém sabia, tudo para de repente vir com uma estrutura muito maior, com 2 prédios grandes, tudo, para a gente poder montar toda essa estrutura e auxiliar os empreendedores. Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje a gente está bem consolidado assim, nessa área de suplementação. Acho que cada vez mais a gente traz essas novidades para o mercado. E eu acho que é um pouquinho disso que da minha história e da trajetória aí da Iosen aí hoje. Tanto essa temporada quanto este episódio em específico tem o apoio da Next Squad. A Next Squad é uma empresa que ajuda startups de qualquer estágio a criarem ou a evoluírem os seus produtos digitais. Eles contam com uma equipe com mais de 20 anos de experiência. Então, se você está aí construindo, evoluindo, seja com a sua equipe atual que está precisando de uma força, ou seja, que você precisa de uma equipe de tecnologia para construir o seu produto, vocês podem contar com a Next Squad. Para conhecer um pouquinho mais, você pode acessar o site na descrição desse vídeo e também estará nas imagens no QR Code a qualquer momento durante a nossa gravação. Muito bom, muito bom. Acho que assim, nessa sua fala tem vários recortes aqui, camadas que a gente vê até em outras histórias, né? Primeiro, o desafio do começo ali, né? Realmente é difícil encontrar os primeiros clientes, é difícil encontrar os primeiros investidores, né? Outra coisa, a importância da gente estar com esse radar aberto aqui, de identificar novas oportunidades, como seu sócio identificou ali, né, atuando num nicho que enxergou aqui um outro caminho. E a questão de complemento entre os sócios, né, onde cada um fica ali no seu lugar de potência, na sua competência principal, e realmente essa soma que realmente, né, ajuda a construir aqui coisas maiores. E conforme o avanço aqui da empresa, como a gente vai se desafiando e tendo que aprender outras coisas, né? Então, vender para B2B é uma coisa, vender para B2C é totalmente diferente, e vocês foram se movimentando para aprender tudo isso, né? Eu acho que é bem importante você falar isso, porque, por exemplo, a estrutura de B2B é muito diferente da B2C, né? Então, é canal, distribuição, sim, logística, que você precisa estar totalmente preparado. E eu acho que quando você tem uma pessoa que traz com experiência e conhecimento e também, agora, nessa etapa, a gente está aqui. Para a gente chegar aqui, a gente precisa construir todo um caminho. E eu acho que é importante que você comentou como que a gente vai montando um quebra-cabeça mesmo, né? Agora eu preciso de, por exemplo, antes a gente não tinha uma área estruturada de TI. A gente, tinha uma pessoa que quebrava o computador, tinha que fazer licença, você chamava o rapaz, ele vinha lá, sim, consertava e tal. Não, hoje a gente já tem uma pessoa dedicada e uma área dedicada para TI dentro porque é sistema, faturamento, site, parte de vendas online. Exato. Então, acho que isso, e um ponto importante também que a gente vê é pessoas. Acho que os recursos humanos hoje é fundamental para nós, né? Que trabalhamos com tecnologia, precisamos que as pessoas, assim, é difícil hoje você tem muita rotatividade. E até você pegar essa pessoa, treinar,
moldar ela para a cultura da empresa, para os procedimentos que a gente precisa na área, leva um tempo. Tipo, às vezes é 2, 3 meses para a pessoa chegar ali numa performance boa. Para quê? Porque ela tem que aprender, ela tem os procedimentos, tudo. Então, a gente sabe. Aí, de repente, ela sai. Aí é outra pessoa, é outro gap. Então, hoje a gente tem uma área lá de RH também que cuida, tá auxiliando a gente até reforçar essa cultura que a gente tem, né? Trabalhar com ela, mas também por toda essa parte de retenção de talentos, que é super importante para nós aí, para que trabalha com tecnologia, que trabalha, e que eu acho que é um dos pontos também que startup às vezes sofre um pouco, que, olha, como que eu vou manter o funcionário? Eu preciso de dinheiro, bolsa, tudo, que a gente passou muito isso no começo, e agora a gente já tem uma estrutura bem melhor. Muito bom. E para quem é de outra cidade, de repente não conhece tanto, né, o que vocês fazem exatamente, conta assim, qual que é um pitch rápido aí do que a Yosen faz hoje? Já deu para entender, obviamente, na sua trajetória, mas para quem vende, o que vende, né, para o pessoal também poder conhecer. Não, perfeito. A Yosen hoje é uma empresa de suplementos alimentares, tá? Focada principalmente em produtos inovadores, com foco em longevidade. Legal. Nós queremos que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida e vivam mais com qualidade, né? Porque acho que é um dos principais desejos das pessoas, né? Chegar aos seus 90 anos, aí viajando, andando. Não só chegar, mas chegar bem. Chegar bem, né? Isso. E aí a gente tem suplementos alimentares, principalmente líquidos, né? Com a nossa tecnologia que a gente desenvolveu, né? Que chama HidroSolve, né? Que é uma tecnologia que melhora a absorção desses ativos. Então, muitos nutrientes a gente tem uma dificuldade pelo nosso próprio corpo, né? Que o corpo não absorve tudo. Ele precisa fazer todo um trabalho para poder absorver. Por exemplo, como eu falei da coenzima Q10, né? Então, você toma numa cápsula, essa cápsula tem que ser degradada. Aí o corpo fala, tem coenzima Q10. Aí ele tem que pegar, juntar com os fosfolipídios para fazer uma esferazinha, com uma micelazinha que a gente chama, para o corpo reconhecer, absorver e ver. Olha o gasto de energia que o corpo tem para fazer... Só para consumir aquilo. Perfeito, só para fazer isso. O que a gente trouxe? Pensando nisso, a gente falou, com a nossa tecnologia HidroSolve, a gente já faz todo esse trabalho que o corpo faz. E fica muito mais fácil do corpo reconhecer de uma maneira muito mais biocompatível, porque nós utilizamos os mesmos fosfolipídios que a gente tem na célula para fazer essa absorção. Então, hoje, a gente tem no portfólio, por exemplo, coenzima Q10, vitamina B12, melatonina, ferro, vitamina E, astaxantina, luteína, metilfolato, eu acho que é quase todo o portfólio que a gente tem ali de produtos que abrange toda uma gama para atender não só, vamos dizer, desde do nascimento do bebê, né? Que a gente quer participar dessa jornada de saúde das pessoas. Então, desde que quando ela nasce, ela já precisa de uma suplementação ali de vitamina D, às vezes de ferro, para suportar. Na adolescência são outros nutrientes e lá, quando você passa dos 50, são outros. Quando você passa dos 60, 70, são outros. Então, a gente quer cada vez mais trazer essa inovação, não só na potência de absorção dos nutrientes, mas também nos formatos, que os formatos líquidos hoje em gotas, para melhorar essa personalização. Então, fica muito mais fácil do prescritor também, que está lá na ponta, que sente, putz, vou prescrever aqui, é 5 cápsulas, é 10 cápsulas. E que é bem interessante, como a gente consegue melhorar essa absorção, o corpo sente essa eficácia. Então, é muito interessante. 2 produtos que a gente tem, que é a melatonina, que é para sono, que muitas pessoas falam, toma 1 miligrama, 2 miligramas e não dá efeito, né? Então, era um produto que até então o pessoal... Não, com o nosso, 1 gota, 2 gotas, você já percebe um efeito de um sono reparador, a pessoa já começa a ver os efeitos, como no caso da coenzima Q10 também, que de repente a pessoa fala, nossa, eu sinto que eu tô com mais energia pro meu dia a dia. Antes eu chegava arrastado no final do dia, sabe? Quando você parece que um caminhão passou em cima de você, não tem nem vontade de ir na academia, né? Não, agora não, tomando coenzima Q10 diariamente já consigo ter mais energia, minha rotina melhorou, minha performance melhorou, então acho que é muito legal. E
e que as pessoas na sua rotina vê, mas também a gente faz um trabalho junto com alguns esportistas que também sentem essa parte de, consigo performar melhor, não fiquei doente antes das provas, me recuperei melhor. Então, acho que é bem legal. Então, hoje, nosso foco principalmente é fornecer esses produtos de suplementos alimentares para as pessoas aí terem mais saúde e mais qualidade de vida. Muito bom. Legal. Daniel, você comentou bastante aí e deu para ver na história entendimento, né? Putz, atingiu o B2B, primeiro serviço, né? Depois B2B, agora chegaram no B2C. Pelo que eu entendi, o primeiro produto foi a coenzima, né? A Q10. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho, né? Como foi construir tudo isso para vocês, podemos dizer, né? O primeiro produto de vocês e essa jornada. Como que foi esse conquistar ou conseguir os primeiros clientes? E complementando isso tudo, né? Em que momento que vocês falaram, isso aqui realmente é algo grande, é algo bom, a gente quer continuar, vamos realmente gastar energia nisso porque a gente quer crescer. Tá. Aprofunda um pouco pra gente, legal. Pra gente entender a história e toda essa trajetória mesmo. Porque, de novo, né, o Anderson estava complementando aqui até dos vários ensinamentos que ele já foi pescando. E eu acho que o intuito é esse, a gente poder contar também para o outro empreendedor e empreendedora que está ouvindo a gente um pouco dessa trajetória. Ele poder sentir ali o que ele está sentindo nesse momento e poder saber que vocês passaram por isso também. Eu acho que assim, tem 2 momentos importantes aí que ajudaram a estruturar a gente. O primeiro foi, como eu falei, da FISA, quando a gente ganha o prêmio de inovação, traz a gente para um outro contexto que a gente não estava olhando. Né? Que eu acho que é super importante as pessoas terem atenção, por exemplo, às vezes a oportunidade está do seu lado e você está tão focado em uma coisa e não olha para o lado, porque onde você tem um mar azul ali para poder ver e você está brigando aqui, né? Então, acho que isso é importante e acho que a estruturação é super importante. Então, por exemplo, olha, para fazer tudo a produção, eu precisei de toda uma parte de estruturação física e organizacional da empresa. Então, olha, parte de licenças, de regulatório, que nós na área de saúde, às vezes que vem da universidade, não damos muita atenção para a parte regulatória, que é uma trava, não é uma trava, mas é necessária, mas muitas vezes trava o desenvolvimento. A parte entendeu? da Anvisa, né? Aprovação com a Anvisa e tudo mais, para você poder colocar o produto no mercado. Isso mesmo. Você tem que cumprir aquele rito e é importante e é super válido. E isso foi um dos pontos que principalmente o Gustavo traz muito. Olha, o projeto tem que nascer com esse olhar, tanto para transferência de tecnologia para a fábrica, então tem que sair do laboratório com processos já adaptados para a gente poder fazer. Então, não vamos fazer processos com várias etapas, com vários passos, porque chegou lá na fábrica, você não vai conseguir reproduzir. Acho que esse é um primeiro ponto que acho que é importante, que foi uma coisa que a transferência de tecnologia dos primeiros produtos foi fácil da gente poder fazer. A gente, com poucos testes, a gente conseguiu um bom rendimento, né? E esse olhar regulatório, que a gente teve sempre muito cuidado com isso de colocar todas as informações necessárias, ter as licenças bem instaladas, ter uma boa gestão da qualidade, para que a gente possa dar suporte para isso. Então, acho que isso é super importante em cada empreendedor ver nessa área, e isso deu muita base para a gente poder ir construindo e dar suporte para o time comercial e buscando. Com a vinda do Vone para essa parte B2C, ele já conhecia um pouco do canal Pharma, de como fazer, e aí foi, precisamos ir para um evento. Então, a gente começou a participar de eventos e é engraçado que muitos prescritores falam, nossa, eu lembro de vocês há 4, 5 anos atrás, era uma mesinha, né? Era uma mesa, uma toalha branca, os nossos produtos ali, uma jarra de água, e um copo que era para fazer a demonstração, porque o nosso produto é líquido, colocava lá tudo. E aí eu até lembro que um dos primeiros eventos que a gente foi, né? Ele pegou, era um lugarzinho bem... não tinha tanto dinheiro, né? bem pequeno, aí bem escondido. Só que o pessoal, para entrar no auditório, fazia uma fila. E a fila era tão grande que passava pelo nosso stand. Aí a gente, parava aí a gente falava, vem aqui ver o nosso produto, ou ficava na fila, a gente é uma empresa nova, tal. O pessoal falou, legal, tudo. Aí saía da palestra, vinha lá, falou, não vi, mas achei interessante, tudo. Então, sair para fora para esses eventos foi super importante para mostrar a marca e o produto, porque
a gente não era tão conhecido. Tem a parte online, que é tudo bem que você tem todo um esforço, mas a gente ainda era muito incipiente nessa parte. Hoje a gente já desenvolveu muito mais nessa parte de mídias sociais, Instagram, que quando a gente lançou a empresa não tinha tanto essa parte da venda online. Construir a marca mesmo, né? Construir a marca, isso. E a gente foi... Aí é muito legal que a gente foi construindo a marca muito com a receptividade dos prescritores, conversando com ele, atuando. Que eu falo que a gente tem 2 clientes. Um é um prescritor, que é a primeira pessoa que tem contato com o nosso produto, que toma o nosso produto, conhece, reconhece a qualidade. E o segundo, que é o consumidor final, que muitas vezes compra porque houve uma indicação, uma prescrição, que é muito importante para a área de não só de medicamentos, mas para suplementos também. Tomar um suplemento com uma avaliação de um profissional da saúde, porque às vezes essa questão da automedicação, tomar tudo, acho que não é tão bom assim, porque pode, num primeiro momento, parecer fácil, mas assim, lá na frente você vai falar, pô, os resultados não foram tão bons assim. Então, essa construção da marca junto dos prescritores, visitação médica, foi tudo feito um trabalho ali para a gente se tornar conhecido, né? E o segundo momento... E aí, quando a gente já tinha um hall de produtos o segundo momento foi, acho que 2 anos atrás. 2 anos atrás, quando a gente falou, precisamos investir nessa parte junto com... Mostrar a Iosen para os prescritores, né? Foi quando a gente fez como que chama? Uma palestra, né? Com 2 prescritores que eram parceiros nossos, né? Que falar da nossa tecnologia, porque muitas pessoas não conheciam tanto essa tecnologia que a gente utilizava, não conhecia muito esse formato que a gente chama de lipossomais para isso, então eu ficava com muita dúvida. Então a gente falou, a gente precisa fazer um trabalho ali de educação, essa forma é isso, pode fazer assim, pode fazer assado. Então, a gente, vamos investir numa palestra dentro de um dos 2 principais eventos um de nutrição e um de nutrologia, que é médico. E o médico foi um desafiador, porque o médico tem uma cautela, uma restrição maior para receber. Tem profissionais que captam a inovação rápido e veem, mas o médico, pela sua formação, tem uma restrição maior, não é um cuidado, mas uma restrição maior para prescrição, tudo. E aí a gente foi, falando, nossa, como que vai ser, né? É o primeiro evento, grande, tudo. A gente investiu num instante maior, tudo. Nossa, na hora que a gente viu a plenária, né? Então, todos querendo conhecer tudo. E quando a gente sai, né? Não foi super legal, porque os speakers falaram primeiro da nossa tecnologia, o que era, e depois relatos de casos que a gente tinha construído e também de um estudo que a gente fez, né? Quando a gente volta para o stand cheio, um monte de gente, tudo. Então, naquela hora também a gente falou, tudo que a gente construiu, a gente está no caminho certo e o investimento agora é para desenvolver mais produtos inovadores nessa área. Eu acho que está indo. Então, essa questão de ter os eventos, mostrar a cara e saber muito bem a comunicação do produto, para quem você vai falar. Acho que é fundamental aí. E hoje a gente tem até uma parte de mídias sociais que a gente está trabalhando para poder mostrar mais para as pessoas também que a importância da suplementação e dos nossos produtos. Muito bom. Eu vou trazer agora uma pergunta um pouco mais recente e aí entender até como isso talvez se aplique na... Uma biotech, né? Eu sei, é uma biotech. Uma health tech, né? IA, inteligência artificial. Como que vocês estão usando isso hoje? Como que está a aplicação de inteligência artificial, seja no processo, seja no administrativo? Vocês têm aproveitado um pouco disso? Como que está esse momento? Esse é um tema que está, vamos dizer, quente lá na empresa, né? Que a gente está trabalhando junto com a pessoa de tecnologia da informação, né? Que é o outro Gustavo. Né, que a gente tem algumas iniciativas, a gente está trabalhando, principalmente ali na parte administrativo-financeira, para ver as partes de otimização de processos de BI, de planilhas, de como que a gente faz processos mais automáticos para retirar
tarefas ali de rotina da pessoa para as pessoas terem mais tempo para fazer outras ali, né? Então, a gente tem essa iniciativa junto ali para essa parte de otimização de processos junto com a IA. A gente até está vendo assim, qual que é a melhor IA? Que essa que é uma grande pergunta, né? Como trabalhar com a IA. Então, a gente está passando por um passo, né? Porque, eu vou trabalhar com o chat, o outro vai trabalhar com o cloud, mas não, peraí, a gente precisa ter uma oficial da empresa, qual que a gente vai utilizar, para que a gente vai utilizar, tudo. Então, isso aí eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo. E também eu utilizo muitas vezes para a parte de revisão de literatura, para avaliação de projetos, porque muitas vezes falam, olha, né, eu preciso elaborar um projeto, eu pego os artigos, faço todo um resumo dos artigos, eu sei qual artigo que é referência e que eu preciso ler para contextualizar naquele tema e para auxiliar nos textos e elaboração de figuras, que é muito boa. Então, a gente está trabalhando nessas duas vertentes. Uma, para ajudar a gente a fazer materiais técnicos mais elaborados, com figuras, com imagens, que ficam fluxogramas, que acho que fica muito bom, e toda nessa parte de automatização. Eu sei que a gente está ainda numa jornada, ainda assim, até estabelecendo. Eu sei que tem potencialidades bem que eu quero utilizar na parte de pesquisa e desenvolvimento ali para auxiliar a gente no trabalho do laboratório, que a gente já fez até alguns experimentos com umas IAs específicas para a parte de, por exemplo, formulações. Eu preciso... eu tenho essa receita dessa formulação e gostaria de fazer várias combinações. Faz as combinações para mim, aí vou lá na bancada, faço, volto para ela e falo assim, eu tive esses resultados, né, para ela auxiliar a gente na triagem aí, da prototipagem, porque a gente prototipa muita formulação, prototipa. Então, auxiliar a gente nessas análises de dados. E uma coisa bem legal que a gente está fazendo lá é... A gente tem uma arte dos nossos cartuchos, dos nossos folders, né, dos nossos rótulos. Sim. E precisa passar por um crivo regulatório. E aí a gente está falando, olha, como que a IA pode ajudar a gente a avaliar isso antes de enviar. Então, por exemplo, a arte chega da agência de marketing, eu preciso olhar. Então, o que a gente está fazendo? Fazendo um primeiro filtro, falando, olha... Né? Onde que está errado? Aonde que tá com... Tipo, tem o tamanho de letra desse tamanho. Tudo. Então, ela ajudar a gente no primeiro filtro para depois a gente poder fazer uma avaliação mais criteriosa, tudo. Então, para falar, se já tem muitos erros, já devolve e fala, precisamos fazer uma reformulação. Então, é um trabalho que a gente também está fazendo, porque eram 4 horas que a pessoa ficava. Agora, talvez a gente possa reduzir para 2 horas. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Legal. Tem muita aplicação possível. Acho que está todo mundo descobrindo isso também. Está descobrindo, exato. Entendendo, né, o melhor caminho. Eu acho que essa jornada é bem interessante, que você tem que saber o que você vai usar e qual. Exato. Acho que essa que é a questão. Muito bom. A gente tem aqui, né, parte do público que está ali mais no início da jornada, né? Então, a gente gosta sempre de pedir aqui para compartilhar dicas para quem está começando, erros comuns que deveriam ser evitados, né? Então, compartilhe um pouquinho aí. Olha, eu acho que assim... Pela nossa história, acho que pelo que eu falei, eu acho que montar um bom time e sinérgico. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente, por exemplo, ali na nossa sociedade são 4 sócios, mas você vai vendo que depois você vai ter que montar áreas que você não pensava antes que você vai precisar estruturar. Por exemplo, a nossa área de RH até um tempo atrás, por exemplo, 2 anos atrás, tinha uma pessoa. Hoje já tem ou mais pessoas para poder fazer todo o suporte ali. Antes era muito fácil você fazer o pagamento, tudo. Hoje já não é tão mais. Então, fazer um bom time ali, não só entre os sócios, mas nas áreas suportes que você precisa é fundamental. E hoje, cada vez mais, auxílio da tecnologia da informação. São sistemas que você não vive sem. Sim. Então, você precisa saber muito bem como que você vai fazer o seu planejamento em relação aos sistemas que você precisa para isso. E vou falar um pouquinho especificamente para a nossa área de biotech, health tech, porque 2 pontos que são importantes que eu acho até comentei um pouquinho. Regulatório. Regulatório é uma coisa que
pode inviabilizar totalmente o projeto ou tornar esse projeto assim tão longo, insustentável, entendeu? Então, sempre que começar, olhar ali, qual é a legislação que eu vou precisar encaixar esse produto final. Então, se eu tenho a ideia e o produto é esse, onde que eu vou ter que fazer essa produção tem que ter licença, quais as regras que eles seguem, quais os testes que eu vou ter que fazer, porque isso eu já começo aqui, eu já começo a pensar com vistas disso, né? E outro ponto que eu acho que é bem importante para a nossa área é a parte de transferência de tecnologia. Sair da bancada para ir para a fábrica para fazer a produção é uma coisa assim que muitas pessoas às vezes, tô lá na bancada, consegui uma ideia inovadora, consegui isso, mas na hora que você vai para a fábrica são tantas etapas, tantas coisas para fazer que você não consegue, o processo não consegue reproduzir, entendeu? E aí você começa, vamos dizer assim, é isso, mas quando chega aqui é metade disso, eu não consigo fazer tão bem. Então, acho que isso é super importante a pessoa já pensar em toda essa parte de, se eu tenho uma ideia e a ideia é um produto, como que eu vou escalonar esse produto? Porque senão eu barro e travo. Não consigo chegar nisso. Eu vou ficar uma excelente ideia, um protótipo muito bom, mas eu não consigo fazer com que chegue num custo viável e também a viabilidade técnica. Muito bom. Indo aqui talvez para a etapa final aqui, e aí algumas perguntas, tanto trazendo a visão de longo prazo de vocês, mas também já trazendo o tema interior, né? Então a primeira é, como que vocês veem a Yusen nos próximos 3 anos? Como que está esse olhar de próximos passos? Olha, a gente tem um desafio muito grande para os próximos anos, que é o aumento da estrutura física, tá, gente? E de pessoas também. Acho que são os 2 desafios que a gente tem aí para os próximos 3 anos. A gente, hoje, lá no Supera, tem os terrenos para fazer essas construções. A gente já tem um local dedicado. Então, a gente está todo no passo desse planejamento de como que vai ser a fábrica, quais linhas, que produtos. Então, a gente está fazendo todo esse procedimento. A gente já tem até desenhado como que vai ser tudo. Então, a gente passa por esse momento nos próximos 3 anos de fazer toda uma estrutura para suportar o crescimento da Iosen para os próximos anos, né? Não só na parte desses produtos, mas também para manter a parte de pesquisa e inovação, né? Então, como que vai ser o laboratório, como que vai ser isso, e de estruturar toda a parte de pessoas, porque a partir do momento que eu tenho uma estrutura maior, um aumento maior, eu vou precisar de outras áreas, vou precisar de outras estruturas de times que são necessários. Acho que esse é um principal... E aí, um dos pontos é que a gente vai ficar no interior, que aqui no Supera Park, que a gente acha que é um dos principais polos aqui do Brasil para essa área de inovação em saúde, né? E é muito bom estar ali porque é a nossa casa, né? Nós crescemos junto com eles e é todo sentido ficar aqui em Ribeirão Preto. E era justamente te perguntar, se vem ainda no interior, já respondeu que sim. E vale a pena? Por que vale a pena estar aqui no interior de São Paulo? Olha, aqui, principalmente aqui em Ribeirão, para quem atua na área de saúde, a gente tem um polo muito rico e muito fértil de profissionais. Então, aqui a gente tem faculdade de medicina, nós temos faculdade de farmácia, nutrição. Então, a gente tem profissionais muito bem capacitados nessa área aí de suporte técnico, mas também de negócios também. Nós temos a faculdade de economia, administração, que também tem. Eu acho que isso é um ponto importante, porque, como eu falei, a gente precisa de pessoas, né? Então, isso é importante. Eu acho que uma questão de infraestrutura, hoje o Parque Tecnológico aqui do Supera oferece essa infraestrutura para a gente poder crescer, então é super legal, uma iniciativa também que, junto com a USP, que é o Inova, que vai preparar os empreendedores para o Supera. Então, eles vão começar, acho que o primeiro ciclo agora, né? Acho que amanhã, eu acho que é o primeiro ciclo que eles fazem de seleção, de empreendedores que estão dentro da universidade, que não têm essa familiaridade, e preparar eles para poder ir para o Supera. Então, acho que é legal, como se fosse uma pré-incubação, né? Para poder fazer isso. Então, você tem todo um suporte ali de inovação e o Supera também está se qualificando muito mais agora, não só na parte de estrutura, mas também na parte de relacionamento de negócios, está construindo um novo prédio ali, que é onde vai ter um auditório, vai ter outros laboratórios para suportar isso. Então, estar aqui em Ribeirão Preto para a nossa área é extremamente estratégico, né? Não só pelo suporte que a gente tem hoje,
pela qualificação e também pela qualificação de pessoas também. E também por a gente não estar tão longe assim de São Paulo. É fácil, a gente também não tem problemas ali de chegada de matéria-prima, que é um dos pontos críticos, e também de logística, onde a gente também tem um hub de logística aqui em Cravinhos, tudo. Então a gente está muito bem suportado para a gente poder fazer essa expansão aqui, não necessitando ir para outros lugares. Coisa boa. E para quem quer, de repente, acompanhar vocês, tanto você, Daniel, sócios ou a própria Yusen, como que o pessoal encontra vocês? Redes sociais, contatos, qual que é o melhor caminho? Nós temos nosso site, né, que é o www.yosen.com.br, né, Yosen com S e N no final, né, e as mídias sociais que a gente tem, né, no LinkedIn, mas no Instagram é yosen.saúde, onde lá no Instagram é bem legal, a gente mostra os eventos que a gente vai, os depoimentos dos prescritores, os esportistas que tomam os nossos suplementos e mostram lá como que está sendo a jornada deles de suplementação, tudo. Então, são os pontos focais, né, que a gente encontra a Yosen ali para fazer essa comunicação com a gente. E em lojas, né, vão encontrar os nossos produtos, né, na Drogaria São Paulo, né, principalmente, e lojas de suplementos. A gente vende online também, mas lojas de suplementos, empórios também, se você pode encontrar os nossos produtos para ter esse primeiro contato físico aí com os nossos produtos para o mundo da suplementação. Coisa boa demais. Antes de finalizar, quero fazer um agradecimento especial ao NextSquad, que é o nosso patrocinador. A NextSquad é uma empresa que trabalha com a parte de produtos digitais, então empreendedores e empreendedoras que querem construir seus produtos ou querem suportar seus produtos digitais, a NextSquad pode ser o seu parceiro ideal e pode trabalhar junto com vocês. Então, um agradecimento especial aí para a NextSquad que está acompanhando a gente nessa temporada, né, de 2026. Mas principalmente agradecer você, Daniel. Que papo gostoso, cara. Que legal conhecer um pouco mais da trajetória da Yosen, essa jornada de vocês. A gente acabou conversando um pouco lá fora também. Ainda não deu, obviamente não deu tempo de falar toda, mas você tem uma trajetória super legal que já, né, de empreendedorismo e de fomentar o ecossistema. Eu acho que o principal objetivo, né, da Startup Exterior é a gente poder contar essas histórias. E que gostoso, cara. Obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a iniciativa de vocês é muito legal de mostrar aí os empreendedores do interior de São Paulo. Tem muita gente boa, tem muita empresa legal e que muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu acho que o meio de divulgação de vocês é muito legal para divulgação das experiências e pessoas que querem empreender ou até de conhecer produtos novos, né? Para saber. Foi muito legal. O Anderson me mandou um link lá de um episódio de vocês. Eu não conhecia o Novo Lab. Eu falei, fiquei legal. Quem sabe eu posso conhecer lá e ver o que eles têm de sinergia com a nossa empresa. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, tudo. E eu agradeço essa oportunidade aí. Muito bom. Prazer. Obrigado novamente. Parabéns pela trajetória e a todos, até a próxima. Tchau, obrigado. Valeu.